a condição de sustentar. Atos capítulo 2, vamos ficar em pé? Versículo 14. Nós vamos ler alguns versículos, não vamos ler todos os versículos de Atos 2, mas alguns versículos nós vamos ler. Do versículo 14, eu começo a ler até o versículo 18, que diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus de todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes, pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorreu é que foi dito por intermédio do profeta Joel: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Agora nós vamos para o versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, portanto não era possível fosse ele retido por ela. Agora vamos para o versículo 37. 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe acrescentaram a palavra, os que lhe aceitaram a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar até aqui. Queria que você pedisse para que Deus falasse com você nessa noite. Feche seus olhos, fale para Deus, faça uma oração agora. Fale para Deus: Espírito Santo, fala comigo. Fale para Deus: Espírito Santo, usa o teu servo, mas que o Senhor fale comigo. Que uma palavra entre no meu coração. Fale isso para Deus. Amado Deus, nós estamos na Tua presença. Eu quero Te adorar nessa noite por cada vida, cada criança, cada jovem, cada adulto que trabalhou para nós podermos nos lembrar do que o Senhor fez naquela manhã, ó Deus, de Pentecostes, naquele dia. Ó Deus, que coisa linda, o Teu derramar, a Tua promessa, a Tua profecia sendo cumprida, como todas as que já foram. Bendito é Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos ao vermos essa encenação, essas histórias, e nos lembrarmos da verdade que o Senhor fez entre nós. Tu és a verdade. Jesus, Tu és a verdade. Abençoa-nos nesta noite agora, e que o Teu Espírito nos ensine ainda mais, e que o Senhor seja Deus em nossas vidas. Pai, nós pedimos isso por meio do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Pode se assentar, por favor. Bom, eu quero agradecer a Deus, a todos que participaram da festa, porque já fizeram toda a introdução, não preciso fazer de novo, né, Aline? Mas vocês viram que a festa de Pentecostes, o que é? Vocês viram que as crianças já aprenderam. Você já aprendeu hoje? Amém? Festa de Pentecostes foi o dia em que o Senhor derramou o Espírito Santo sobre a terra.
Eu quero caminhar com você na Bíblia, em algumas passagens, para que a fé, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que a fé ela se constrói na nossa vida por meio do conhecer a palavra. Quanto mais você conhecer a palavra, mais você constrói fé na sua vida. Quanto menos você conhecer a palavra, menos fé você vai construir na sua vida. E se você tiver uma construção na rocha, que é Jesus, e essa construção nele estiver na sua vida, você vai passar por dificuldades, por lutas, mas você não será destruído. Então eu quero caminhar com você em algumas passagens das Escrituras, para que você aprenda algumas verdades. Romanos capítulo 10, versículo 4, se você quiser abrir, você abre, senão você lê no telão. Romanos capítulo 10, versículo 4, nos ensina que o fim da lei é Cristo. Fale comigo, o fim da lei é Cristo. Nós sabemos que os judeus viviam um período chamado período da lei, o período em que eles tinham que obedecer todos os princípios da lei. Qual é essa lei? Essa lei está escrita lá em Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio. Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Os 4 livros, junto com Gênesis, 5 livros, o Pentateuco. Ali estavam a lei. E o povo era obrigado a obedecer essa lei. Quando é que essa lei deixou de ser cumprida pelos cristãos, por aqueles que aceitam Jesus? Quando Cristo morreu na cruz. Lembram? Nós fizemos a festa de Pentecostes e quando Cristo morreu na cruz, o véu rasgou de cima a baixo e o caminho foi aberto. A morte de Cristo encerrou o período chamado período da lei. E vai começar um novo período. Só que entre a morte de Cristo e até o cumprimento da profecia, para que comece um novo tempo, passa-se 50 dias. 50 dias chamado festa, como foi dito aqui, de Pentecostes, festa das colheitas ou festa das semanas. 50 dias. Isso foi escrito no Velho Testamento, 1.500 anos antes de Jesus. Quanto tempo que eu falei? Vocês sabem que naquela época, 1.500 anos antes de Jesus, não tinha iPhone, não tinha Android, ok? Não tinha fax, não tinha internet, máquina de xerox, tudo bem? Então, o que foi falado há 1.500 anos e foi copiado por copistas, foi copiado por escribas e foi passando de geração em geração. 1.500 anos se cumpre depois em Jesus. Eu queria ler com você algumas passagens rápidas para você entender. Mas abre, por favor, em Levíticos, capítulo 23. Deixe marcado aqui Atos, ok? Vamos para Levíticos, capítulo 23. E olha que coisa linda que é a Escritura. Quanto mais você entender o Velho Testamento, mais você vai entender o Novo Testamento. Porque muitas coisas que acontecem no Velho Testamento são sinais, sombras, como o próprio escritor de Hebreus diz, são sombras das coisas que estavam para vir. Em Levíticos capítulo 23, todo mundo achou? Amém? Vamos ver, olha a profecia sobre Jesus. Vamos aprender sobre a profecia sobre Jesus e sobre o derramar do Espírito Santo. Tudo isso foi ensinado. Vamos lá, versículo 4. Olha que Deus fala através da vida de Moisés. São essas as festas fixas, ou seja, vocês vão fazer isso sempre, do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Versículo 5, preste bem atenção. No primeiro mês, ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, quando que seria a Páscoa? No primeiro mês, no dia 14, no crepúsculo da tarde. Você sabe que Jesus morreu no crepúsculo da tarde, certo? Na hora 3, 6, 9, na hora 9, quando Cristo morre. No crepúsculo da tarde. É a Páscoa. Agora, olha o dia. Que dia que foi? Dia 14. Você sabe que cada mês o dia 14 pode cair. Se o dia 14 cair numa terça-feira, no outro ano pode cair numa quinta, no outro mês, no outro ano pode cair numa sexta, ok? Então a Páscoa, ela tinha um dia, Provavelmente, como nós cremos, Jesus Cristo foi crucificado, porque ele morreu na Páscoa, o cordeiro tinha que ser morto na Páscoa. Então, provavelmente, o dia 14, quando Jesus Cristo estava na cruz,
Provavelmente foi uma quarta-feira, ou talvez uma quinta-feira, porque Jesus teve que ficar 3 noites na tumba para poder ressuscitar. 3 noites e 3 dias. Se fosse numa sexta-feira, ele só ressuscitaria na segunda ou na terça. Então, provavelmente, esse dia 14 caiu aí numa quarta, numa quinta-feira. Nós sabemos pela cronologia bíblica, quando chega na Páscoa, eu sempre ensino sobre isso. Mas essa é a festa da Páscoa, dia 14 do primeiro mês. Mas não tem só essa festa. Vamos continuar? Agora, olha o versículo 9. Disse mais o Senhor: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou, e sagades, ou seja, quando você fizer a colheita da sua lavoura, das suas messes, então trareis um molho das primícias das vossas messes ao sacerdote. Ou seja, depois da festa da Páscoa, ia ter uma festa chamada festa da primícia. Quando é que ela vai acontecer? Versículo 11. Você vai pegar então as primícias e você vai dar para o sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que seja aceito, no dia imediato ao sábado. Então vamos lá, quando que era a festa da primícia? O dia imediato ao sábado. Quando que é a festa da primícia? Imediato ao sábado. Qual que é o dia imediato após o sábado? Oh, glória a Deus! Qual que é o dia imediato depois do sábado? Então, olha lá, vamos pensar. Nós estamos há 1.500 anos antes de Jesus morrer na cruz. Nós não estamos sabendo de nada, nós só estamos lendo a lei aqui. Nem escrito nós tínhamos, Moisés estava falando isso. 1.500 anos. O cordeiro vai morrer no dia 14, mas no sábado, um dia depois do sábado, você vai fazer a festa das primícias. Que festa das primícias que é essa? Você vai lá no campo, porque quando o trigo começa a colocar agora o seu grão, o trigo, só para você ter uma ideia, eu fui estudar isso para poder te falar, tá bom? Eu já tinha estudado, mas tive que voltar a estudar. O trigo, quando você coloca ele no chão, para você plantar ele, para ele nascer, entre nascer e ele virar uma espiga para você colher, são de 110 a 120 dias. Mas o fruto fica pronto 50 dias antes dele ser colhido. 30, 40, 50 dias. Depende da umidade, depende do local. 30, 40, 50 dias. Então vamos lá. 14 dias, Páscoa. Um sábado depois, a festa da primícia. O que era a festa da primícia? O judeu, ele ia até o campo e ele olhava o trigo. E ele via os primeiros frutos. Primícia são os quê? O que é a primícia? Primeiros frutos. Ele via os primeiros frutos. Então ele pegava um fecho daquilo, levava para o sacerdote. O sacerdote ajuntava aquele fecho, expunha e falava: a sua colheita vai ser abençoada. Ok? Estamos vendo os passos. Primeiro é Páscoa, depois no domingo é a primícia. Agora vamos continuar, tem mais uma festa. A próxima festa, versículo 15. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, ou seja, depois desse dia que é a primícia, que trouxerdes os molhos de oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato ao 7º sábado. Ou seja, agora nós vamos ter 7 semanas depois desse fecho aqui, que foi movido, nós vamos ter 7 semanas. 7 semanas é o tempo para que agora toda essa colheita seja colhida. Todo esse trigo seja tomado. 7 semanas. Porque o trigo vai amadurecer. Então nós tivemos a primícia, os primeiros frutinhos, 7 semanas para colher todo o trigo, e agora que colheu todo o trigo, acabou de colher o trigo, eles vão pegar um outro fecho,
e vão dar para o sacerdote, e o sacerdote vai engrandecer a Deus novamente. Essa é a festa de Pentecostes, a festa em que os grãos estão juntos. Amém? Então agora, vamos avançar um pouquinho. Abre, por favor, a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá. Jesus Cristo morreu na cruz. Passam-se 1500 anos. Você sabe que quem vai morrer não tem controle sobre as coisas, sim ou não? Quem vai morrer não tem controle, não sabe a hora que ele vai morrer. Ou você sabe, a menos que a pessoa seja um suicida. E nem assim ele consegue cravar exatamente a hora. Mas 1500 anos depois, Páscoa, dia 14. Qual dia que aconteceu? Não sei, quarta, quinta-feira. Na minha opinião, foi numa quarta-feira. Mas não sei, pode ter sido numa quinta. Cristo morre na cruz. O sábado depois da Páscoa, vem a festa das primícias, que é no domingo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as dos que dormem. Cristo ressuscitou num domingo? Sim ou não? E Ele é a primícia dos que? Ou seja, Ele ressuscitou e nunca mais morreu. Lázaro ressuscitou, muitas pessoas ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Cristo é a primícia, porque Ele ressuscitou e nunca mais morreu. Ele é a primícia, ou seja, Ele é o primeiro fruto, mas tem os outros. Depois de 50 dias, vem a festa de Pentecostes. E agora estão todos reunidos num só lugar. E o Espírito Santo desce trazendo salvação sobre eles. E agora, depois de 7 semanas, a festa das semanas, a festa das colheitas, no meio da alegria de Israel pela colheita, vem o Senhor e manifesta o seu Espírito dizendo: eu estou fazendo a minha colheita. Festa de Pentecoste é uma festa que aponta para a salvação, para a unidade da igreja, para o aparecimento da igreja. A igreja surge aí. O fim da lei é Cristo, mas a igreja aparece nos 50 dias após a morte do Cordeiro. Ou seja, na festa do Pentecostes é que a igreja aparece. Vai ser quando ela vai surgir. Amém? Agora, olha que coisa linda. Vocês lembram uma passagem, o bispo Alex citou a passagem de Mateus 16, Jesus fala para Pedro assim: Pedro, eu te digo que você é uma pedrinha e eu sou a rocha, sobre esta rocha edificaria a minha igreja, amém? E eu te dou as chaves do reino dos céus. Muita gente acredita que Pedro está lá no céu com uma chave, um molho de chave, ele olha quando alguém está chegando e ele abre a portinha, pois não? Deixa eu ver, qual que é o teu nome? Ele olha no livro. Não, não está não. Puf, fecha a portinha. Abre a portinha. Qual que é o teu nome? Olha no livro. Ah, está sim, deixa eu abrir a porta. Alguns acreditam nisso, mas não é isso que está escrito na Bíblia. Pedro agora tem a chave do reino dos céus. Atos, que nós estamos lendo, Atos capítulo 2, versículo 37 em diante, Pedro vai pregar para aqueles homens. É a primeira pregação que nós temos nas Escrituras. É a primeira pregação de um homem cheio do Espírito Santo. E 3.000 pessoas vão se converter. E agora ele abre as portas do céu, está aberto. Todos que aceitarem Jesus vão entrar. Ele tinha a chave porque ele ia ser a primeira pessoa a pregar. E foi isso que Jesus falou para ele: você vai ser o primeiro a abrir o caminho. Ele não está no céu com uma chave, dizendo se você vai entrar ou não. Jesus já abriu o caminho para nós por meio do seu corpo.
Agora, a primeira pregação de salvação foi Pedro. E ele, então, teve ali as primeiras vidas. Quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus naquele dia e foram para os céus. Festa de Pentecostes é uma festa que aponta para a salvação. E eu queria, então, falar para você duas coisas muito importantes para nós podermos orar. Porque você já recebeu uma grande porção nesta noite. Mas entenda uma coisa, salvação só acontece quando o Espírito Santo de Deus age numa pessoa. 3.000 pessoas foram salvas, porque o Espírito Santo as convenceu cada uma delas de que elas estavam em pecado. A pregação de Pedro foi: vocês mataram o Messias. Olha que pregação dura. Vocês mataram o Messias. E ele veio para nos salvar. E aquele povo, por meio do Espírito Santo, foi convencido. Às vezes a gente pensa assim, né? Deixa eu ver como é que eu vou falar de Jesus para aquela pessoa, porque de repente eu vou falar de Jesus para aquela pessoa, ela pode se sentir ferida, pode se sentir agredida. E hoje em dia você tem que tomar cuidado com tudo que você fala, amém? Porque senão você é processado por qualquer coisa. Hoje tudo tá ruim de viver, né, irmãos? Tá chato de viver. Tudo. Você não pode falar nada mais com as pessoas, que você é processado, que isso é preconceito, que isso... Bom, Pedro não teve nenhum medo ali. Ele chegou e falou assim: vocês crucificaram Cristo. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo estava ali, fale comigo, o Espírito Santo estava ali. O Espírito Santo estava ali, e porque o Espírito Santo estava ali, aqueles homens foram convencidos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz, leia comigo, por favor, João capítulo 16, versículo 8, diz que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o único que pode nos levar ao conhecimento verdadeiro de Jesus. Porque Ele é o próprio Deus, então Ele é o que pode revelar a Deus. Eu não sou Deus. Você que está sentado aí não é Deus. Se você tentar falar de Deus, de Jesus, para uma pessoa sem o Espírito Santo, você vai falar de você mesmo, ou se não, daquilo que você imagina. Assim eu fazia quando eu não tinha Deus. Eu imaginava que Jesus era alguma coisa diferente do que eu hoje tenho no meu coração. Porque eu não tinha a verdade. Cada lugar que eu ia, me apresentavam Jesus de uma maneira. Quando eu ia com a minha avó, no Sheichonoye, Jesus era visto de uma maneira diferente pelos orientais. Quando eu ia com os meus tios, nos lados espirituais da vida, eles me mostravam Jesus como um espírito evoluído. Quando eu conversava com a minha outra avó, que era ligada aos Testemunhas de Jeová, me falava que Jesus era um Deus pequeno. E meu amigo, que era mórmon, falava que Jesus era irmão do diabo. E eu tinha um entendimento de Jesus de várias maneiras. Quando eu ia na igreja católica, eu via Jesus na paixão de Cristo, num caixão. Eu entrava na igreja, Jesus estava num caixão, eu me lembro como hoje. E eu chorava, beijava aquele corpo, porque eu acreditava que era o meu Senhor que estava ali. Quando o homem fala para você de Jesus, você vai ter uma concepção errada de Jesus. Mas quando o Espírito de Deus fala de Jesus para você, você vai ter a concepção certa de quem é Jesus. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus e ele vai falar daquilo que ele é. Então, se você quiser conhecer a verdade sobre Jesus, só tem um caminho. É você andar em parceria com o Espírito Santo de Deus. É você ter revelação do Espírito Santo de Deus. É você ler a Bíblia e pedir para que o Espírito Santo de Deus te revele a Bíblia. Senão você vai ter concepções erradas, como eu tive. E duvido que você não tenha tido também. Porque o nosso país é um país extremamente desejoso por conhecer o que é
espiritual. Por isso que existem tantas coisas diferentes aí. Porque nós temos essa necessidade. Aliás, não é o nosso país, é o homem que tem essa necessidade de conhecer o que é espiritual. E se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não saberemos a verdade. Por isso que quando nós nos relacionamos com o Pai, aprendam isso, igreja, a nossa oração é com o Pai. Quem nos leva ao Pai é Jesus. E quem nos dá o conhecimento dessa oração é o Espírito Santo. Por isso que Romanos fala que Ele vai interceder por nós com gemidos, porque nós não sabemos orar como convém. Está escrito, nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo vai interceder por nós. Então, essa é a primeira coisa que eu entendo, a salvação, ela se manifesta por meio da obra do Espírito Santo. Não é por meio da obra que você fica idealizando na sua cabeça para levar as pessoas para Cristo. Você precisa ter entendimento que vai ser o Espírito Santo que vai salvar aquelas pessoas que você ama. E você precisa depender dele para essa salvação acontecer. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu já contei isso no meu passado, vou contar isso para vocês que são mais novos. Antes de me converter, você sabe que a pessoa quando fuma, e ela para de fumar, ela se torna um grande inimigo do tabaco. Sim ou não? Quem já fumou sabe disso. Eu nunca fumei, mas quem já fumou fala isso. Eu fumei, hoje, se eu vejo alguém fumando, me dá até um negócio, eu fico bravo. Né? Assim também são os outros pecados. Quando a gente consegue abandonar um pecado, aquilo se torna a coisa mais difícil de você ver na sua vida, porque você fala, puxa, eu vivia isso. E eu, antes de me converter, eu era um menino, um jovem extremamente mentiroso. Muito mentiroso. Eu vivia mentira que vocês nem imaginam. Eu nem sabia mais o que era verdade na minha vida. E aí eu me converto. Aceito Jesus. E quando Jesus entrou na minha vida, irmãos, foi assim um negócio maravilhoso. Ele me transformou. Eu era uma pessoa com um monte de problemas. Os meus amigos, no outro dia, os meus amigos falaram assim, Edson, te viraram do avesso. O que aconteceu com você? Porque coisas horríveis que eu fazia, eu parei de fazer. Outra coisa que eu fazia muito, eu falava muito palavrão. De cada 10 palavras, 12, 13 eram palavrões. Eu não sabia português, eu só sabia falar palavrão. Por isso, quando eu vejo algumas pessoas assim, que a pessoa está falando, de repente ela fala um palavrão, eu olho e falo, misericórdia, Senhor, eu era assim, tenha misericórdia. Mas eu mentia muito. Aí eu me converti. E me converti, irmãos, de uma forma assim sobrenatural. O Senhor tomou realmente meu coração. E a primeira coisa que eu entendi é que eu estava destinado para o inferno, que eu ia morrer no inferno. E o Senhor me tirou do inferno. E aquilo foi algo tão grande na minha vida, que eu falei, eu preciso levar toda a minha casa para o Senhor Jesus. E eu comecei a pregar para minha mãe. Só que eu não sabia nada da Bíblia, Paulo. E sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a inventar história para minha mãe. Eu era mentiroso. Eu comecei a contar umas histórias de louco, gente, para ver se minha mãe se convertia. As minhas histórias ainda eram mais extraordinárias do que acontecia na Bíblia. Te pergunto, minha mãe se converteu? Não, lógico que não. O Espírito Santo não está num negócio desse. Aí um dia, eu entendi sobre a mentira, um pastor sentou comigo, me libertou sobre a mentira, fui liberto, como se tivesse saído um demônio dentro de mim. E eu comecei a evangelizar minha mãe com a verdade. E minha mãe aceitou o Senhor Jesus. Toda a minha família aceitou o Senhor Jesus. Porque quando o Espírito Santo está naquele negócio, ele vai prosperar na sua vida. Não adianta você tentar inventar coisas para salvar a sua família. Busque o Espírito Santo com a verdade. Ele é que vai convencer a pessoa da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a primeira coisa que você tem que guardar no seu coração. Não vai haver salvação sem o Espírito Santo.
Mas agora eu quero que você guarde uma segunda verdade. O que aconteceu em Pentecostes? Todos aqueles homens estavam o quê? Cheios do Espírito Santo. Amém? Estavam todos cheios do Espírito Santo. E para haver salvação, para que a salvação se manifeste, é necessário que estes homens que aceitaram Jesus estejam cheios do Espírito Santo para falar de Jesus. Porque não adianta nada o Espírito Santo ter sido derramado se as pessoas não pregarem. O que diz a palavra de Deus em Romanos? Romanos capítulo 10, versículo 13, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Versículo 15: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Deixa eu fazer uma pergunta para o teu irmão: teu pé é bonito ou é feio? Pergunta para o teu irmão: como que é teu pé? Porque mulher fala isso, né? Mulher é uma coisa, por isso que eu estou com medo desse congresso de mulher. Mulher, ela olha e fala assim: ai, meu pé é feio. Meu pé está tão feio. Eu nunca olhei para o meu pé, irmãos, e falei: meu pé é feio. Nunca. Nunca tive essa situação de olhar para o meu pé e falar: que pé feio. Pelo contrário, eu acho ele bonito. A minha filha olha meu pé e fala: pai, que dedo que você tem aqui, que unha. Eu olho e falo: que linda a minha unha, meu dedo. Estou preocupado com esse congresso de mulheres. E aí, seu pé é bonito ou seu pé é feio? Porque são bonitos os pés dos que anunciam boas novas. Só pessoas cheias do Espírito Santo, aprenda e guarde esse segundo entendimento. Só pessoas cheias do Espírito Santo é que falam de Deus. Cuidado com o que eu acabei de falar. Eu não disse que só pessoas que têm o Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo, amém? Se você nasceu de novo, o Espírito Santo está em você. Mas isso acontece comigo, ó. Eu estou andando na rua, passa uma pessoa, conversa comigo, eu vou na padaria, eu não vou na padaria, mas se eu fosse na padaria, eu vou lá comprar alguma coisa, eu converso com a pessoa ali, dou o dinheiro. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, não passa um do meu lado que eu não falo alguma coisa. Quando o Espírito Santo está no meu coração e está se movendo em mim, eu estou naquele dia que eu estou orando em línguas, naquele dia que eu estou profetizando, naquele dia que eu estou assim, a hora que chega alguém perto de mim, eu quero falar do Espírito Santo. Então eu aprendi uma verdade na minha vida, segundo as Escrituras: quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente fala de Jesus para as pessoas. Então agora você vai entender que não é o medo, não é a vergonha que te impede de falar de Jesus para as pessoas. O que te impede de falar de Jesus para as pessoas não é medo nem vergonha. É que você não está cheio. Você tem o Espírito, mas você não está cheio do Espírito. Porque a hora que você está cheio do Espírito, você fala. Eu quero te dar algumas chaves para você entender como é que vai acontecer a salvação da sua família. Porque quando eu entendi isso, eu chegava na minha mãe e eu precisava que agora o Espírito Santo dirigisse a minha vida para que eu levasse a palavra certa para minha mãe, para que a minha mãe se convertesse. Não era mais o meu raciocínio, as minhas lógicas. Era: eu preciso que o Espírito Santo agora me dê as palavras. E esse entendimento eu tenho que agora absorver para que eu possa olhar e falar assim: eu preciso que minha família seja salva, eu preciso que esse meu amigo que trabalha comigo seja salvo. E em vez de você ficar esperando, né, deixa eu ver, morreu alguém na família dele, nossa, agora ele está se divorciando, agora eu vou falar. Quem disse que são os melhores momentos? Você tem que perguntar para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo pode dizer: agora é a hora de falar. E você vai falar isso. Porque aí vai promover salvação, porque a salvação vem dele.
Pedro estava cheio do Espírito Santo. E ele prega ali 3.000 pessoas. Gente, olhe para mim, por favor, com muito amor. Eu não estou falando de brasileiros que estavam ali, eram 3.000 judeus. Porque quando a gente fala da nossa cultura, vocês lembram? Vamos lá, vamos fazer um teste. Eu sei que agora você já sabe. Eu sei que hoje você conseguiria me falar o nome de pelo menos uns 6 apóstolos. Amém? 6. Você sabe que eram 12, amém? Eu estou falando que hoje você consegue falar pelo menos o nome de 6. Pedro, João e Tiago no barquinho, você já sabe. Só falta mais 3. De 12, 6 você sabe. Não sabe, gente? Fala que sim, pelo amor de Deus, você vai me dar um treco aqui em cima. Mas vocês lembram quando você não tinha Jesus? Não sabia nada da Bíblia, sim ou não? A gente fala, eu lembro que quando eu fui para o seminário, falava assim, abra a Bíblia no livro de Gênesis. Eu falava, Gênesis? Gênesis? Onde está Gênesis? Eu não sabia onde estava Gênesis. Não tem vergonha, assim, nós éramos assim. Então, entenda uma coisa, não é a vergonha e não é o medo que te impede de falar de Jesus. É a falta do Espírito, porque quando você está cheio do Espírito Santo, você vai conseguir trazer para as pessoas aquilo que é do Espírito Santo, aquilo que vai promover a salvação do jeito que o Espírito Santo quer fazer. E aí você vai começar a ver a tua família se convertendo. Então eu estou te dando uma chave. Não fique você fazendo como é que eu vou levar minha família para Jesus. Abre lá, por favor, eu quero preparar para encerrar a mensagem, mas abre em 2 Timóteo capítulo 4, abre lá, 2 Timóteo capítulo 4, rapidamente, por favor. Você sabe que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida veio salvar muitos. Esse é o objetivo de Jesus, Jesus veio para salvar. Irmão, um casamento abençoado, uma empresa abençoada, uma vida abençoada, uma vida com saúde, uma vida com prosperidade, tudo isso é consequência de andar a Deus dentro de um propósito. O propósito maior tem que ser salvar pessoas, levar as pessoas para o céu. E não o propósito é uma vida abençoada, um casamento abençoado. Meu propósito é levar meus filhos para o céu. Glória a Deus, é esse mesmo. Mas não é só isso, o teu propósito é levar também o teu pai, a tua mãe, os teus tios, todos para o céu. Eu estava compartilhando antes com os jovens. Não sei quanto tempo atrás, eu marquei uma consulta com o meu cardiologista e falei, essa consulta aqui é para conversar com você, eu não vim aqui. Não, mas o que você tem? Eu não tenho nada, eu vim aqui para conversar com você. A última vez eu fiz a mesma coisa com o dermatologista, vim aqui para conversar com você. Quanto tempo eu tenho? Você tem quanto tempo você quiser. Eu falei assim, você tem certeza? Você tem quanto tempo você quiser. Eu falei assim, tá bom, foi só 1 hora. Mas você precisa perguntar para o Espírito Santo o que você tem que fazer. E como você vai fazer? Abriu Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Olha que Paulo está dizendo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Para só um pouquinho. Esse versículo 1 não te dá um temor? Você entendeu o versículo 1? Acho que não, né? Deixa eu te explicar o que ele está falando aqui no versículo 1. Olha, eu estou conjurando você, eu estou envolvendo você quase que num juramento, diante de Jesus e Deus, que vai te julgar. Ele vai te julgar. Não dá um temor agora? Sim ou não? Ou a gente acha que vai chegar no céu, Jesus falar, você mereceu, hein, cara, vem, entra aqui, você era bom demais, hein? Você acha que Jesus vai falar isso? Ele vai falar, você foi fiel no pouco, mas sobre o muito eu vou te colocar, pode entrar. Mas Paulo está dizendo, olha, eu estou te conjurando, eu estou levando você a entender que aquele que vai julgar vivos e mortos, Jesus e Deus, versículo 2, prega a palavra. Incomoda, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então Paulo está falando assim, Deus vai nos julgar, pessoal. Jesus vai nos julgar. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Mas eu tenho
Volta aí, 2 Timóteo capítulo 2, vai para o capítulo 1, perdão, 2 Timóteo capítulo 1, volta. Se você for continuar lendo lá o capítulo 4, você vai ver que os homens não vão suportar escutar a sã doutrina, mas você prega a palavra. As pessoas não vão querer ouvir Jesus, mas pregue a palavra. Capítulo 1, aí de 2 Timóteo, versículo 7, acharam? 2 Timóteo 1, 7, porque Deus não nos tem dado espírito mas de quê? Bom, para um pouquinho aqui, depois nós vamos continuar lendo. Nós recebemos espírito já ouviu falar, Atos 1,8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis sobre vós o Espírito Santo, poder descerá sobre vós. Quando o Espírito Santo entrou em você, entrou o quê? Poder. Então, você não pode falar que você tem medo, porque você não recebeu um espírito de medo, você recebeu um espírito de poder. Agora, vai ter medo se você não estiver cheio dele. Se você não estiver cheio dele, você vai ter medo de falar. Mas se você estiver cheio dele, você não vai ter medo de falar. Você vai ser ousado. Mas talvez algumas pessoas são mais novas na fé e falem assim, tá bom, apóstolo, eu estou com uma vontade de falar agora, porque você recebeu da música, né, do louvor, como que era a música que falava o quê? Fogo, né? Mais fogo, mais fogo. Você está cheio do fogo, você já está aí, eu quero falar para minha mãe, eu quero ir lá conversar com meu irmão, eu quero levar minha família, amanhã eu vou falar com meu amigo de Jesus, mas tá bom, eu estou doido para falar. Aí você fala, mas o que eu falo? E aí, o que eu falo? Então eu vou te dar duas coisas para você falar como Pedro fez, ok? Dê o testemunho da sua vida, comece falando da sua vida, como você era e como você é agora com Jesus. Fale da sua vida. E depois ele ia lá em Atos, volte para Atos capítulo 2, você vai ver que Paulo testemunha de Cristo. Aí depois fale do que Cristo fez em você. Você não precisa pregar a Escritura, pregue a sua vida. Porque foi assim que as pessoas acreditavam em Jesus. Cristo morreu na cruz por mim, pelos meus pecados, e a minha vida mudou. Você quer que a sua vida mude? Você quer ir para o céu? Jesus morreu na cruz pelos meus pecados e pelos seus, você pode ir para o céu junto comigo. Ah, mas eu fumo, eu bebo. Não estou falando de pecado, eu estou falando de ir para o céu. Você quer que Jesus Cristo perdoe os teus pecados e ir para o céu? E o que eu faço com a bebida, com o cigarro, com o adultério? Isso o Senhor vai te libertar, isso é libertação. Salvação é uma coisa, libertação é outra. Salvação é você acreditar que Ele morreu por você. Eu acreditei que Ele morreu por mim. Ele mudou minha vida. Mudou meu casamento, mudou a maneira de eu agir, mudou a minha conversa. Eu era mentiroso, não sou mais. Eu não sabia falar nada, hoje eu sei falar. Ele mudou meu coração. Eu era violento, não sou mais, porque Ele mudou minha vida. Pessoas que têm que ser transformadas por Deus, gente. Não é possível, nós temos que ser transformados por Deus. E aí você vai dar esse testemunho, Ele me mudou. Ele me mudou. Você não quer recebê-lo? Duas coisas, você vai falar do que Ele fez na sua vida e você vai falar do que Ele fez por você, que foi morrer por você. Só isso. Ninguém é salvo sem o Espírito Santo. E só pessoas cheias do Espírito Santo vão falar de salvação para os outros. Então, quando você quiser salvar alguém, que você olha e fala assim, eu quero que essa pessoa vá para o céu. Primeira coisa a fazer, Espírito Santo, vem agora sobre mim. Me enche. Preciso agora saber o que eu tenho que fazer. Espírito Santo, me ajuda. Me fala, o que eu tenho que falar? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Ele vai te ajudar a lembrar das coisas. Eu tive tantas experiências assim, eu começava a falar de Jesus para as pessoas, e eu falava, nossa, como é que eu lembrei disso? Porque Ele disse que Ele me faria lembrar. Aí você começa a experimentar das verdades do poder de Deus. Feche a sua Bíblia. Quem são as pessoas que precisam se achegar até Jesus? Quantas pessoas da sua casa precisam se achegar até Jesus?
você precisa fazer alguma coisa. Feche seus olhos aí onde você está. Eu gostaria de ter tempo para ministrar a igreja agora, de orar aqui na frente, mas eu já estou no meu limite, no meu horário. E eu não quero desrespeitar você com o meu horário. Mas eu não posso também terminar aqui sem orar. Eu gostaria de orar por você. E depois, quando terminar o culto, queria que você viesse para frente, se você precisa de uma oração, para que Deus te dê graça, sabedoria, para você avançar nesse propósito de ganhar a tua família. Eu vou te dar uma frase que eu já recebi no meu coração há muitos anos. Eu conheço muitos teólogos que nunca levaram uma pessoa para Jesus. E conheço muitos analfabetos que só sabem a Bíblia porque ouve a Bíblia por áudios, porque não sabe ler. E já vi muitos analfabetos que só sabem a Bíblia por meio de gravações de áudio, que já levaram muita gente para Jesus. Então não é o conhecimento que vai levar você a ter uma experiência de salvar pessoas, de ter pés bonitos. Quem vai levar você até essa experiência de ver pessoas se convertendo é o Espírito Santo. Sabe, uma das coisas que eu mais tenho vergonha é do meu passado, de quem eu era. É a coisa que eu mais me alegro e me orgulho de falar de quem eu sou. E eu sou em Cristo, sou filho, sou um homem transformado, tenho uma família abençoada. Tenho no meu coração os frutos do Espírito. É isso que eu gosto de falar, quem eu sou, não do que eu era. Você precisa falar para as pessoas o que é que Jesus fez na sua vida e quem você é. Quem você é em Cristo. Peça para Deus nessa noite, Espírito Santo, me enche com o teu Espírito. Eu quero ter esses pés formosos. Eu quero viver esse resgate de Marcos 10, 45. Eu quero ver a minha família salva. Eu quero ver meus amigos salvos. Uma das primeiras pessoas que eu preguei quando me converti, foi meu amigo Carlinhos. Carlos Magno Pereira, meu melhor amigo. Vivemos juntos cerca de 10 anos, jogando bola na rua, brincando, e aí eu me converti. E a primeira pessoa que eu falei de Jesus foi ele. Ele aceitou Jesus. Uma semana depois ele morreu num acidente de moto com meu irmão. E eu sei que um dia eu vou estar com o Carlinhos no céu. E vou falar para ele, foi por pouco, hein, cara? Foi por pouco. Mas aqui estamos nós, no céu. Você precisa falar desse amor para as pessoas que estão perto de você, porque você não sabe quanto tempo ainda tem. Eu te conjuro como Paulo, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, prega a palavra, meu irmão. Leve isso como algo sério na sua vida. Fale de Jesus. Vamos ficar em pé? Amado Deus, nós nos colocamos na Tua presença nesta noite e te agradecemos pelo Espírito Santo. Te agradecemos porque Ele está entre nós. E eu sei, Senhor, que cada coração que nesta noite foi convencido disto, é porque o Senhor nos convenceu. O homem não é capaz de nada, mas o Senhor é capaz de nos mudar. Então, Senhor, eu quero te agradecer por cada vida que está aqui nesta noite, que dobra o seu coração diante de Ti, e que quer essa porção do Teu Espírito, para que sua família seja salva, para que os seus queridos sejam salvos, para que possamos falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós confessamos aqui diante do Senhor a nossa pequeneza, confessamos diante do Senhor as nossas fraquezas, mas também declaramos diante do Senhor que entendemos que o Senhor é aquele que faz do fraco forte,
O Senhor é aquele que faz do abatido uma fortaleza para aqueles que precisam. O Senhor é aquele que pode colocar em nós o teu Espírito, e que com poder poderemos anunciar a tua verdade àqueles que estão à nossa volta. E eu creio, Senhor, que eles se dobrarão diante dessa verdade. Espírito de Deus, vem agora sobre nós. Eu, Senhor Edson, clamo a Ti pela salvação dos meus primos, pela salvação dos meus tios. Eu clamo que o Senhor os visite, ó Deus, ainda que eu esteja longe deles, que o Senhor levante pessoas que possam falar do Teu amor cheio do Espírito Santo, e eles possam se converter e conhecer a verdade que é Cristo. Eu clamo a Ti nesta noite por cada homem, por cada mulher que está aqui, por aqueles que estão nos ouvindo pela internet, que haja salvação nas suas casas, e que no poder do Teu Espírito, todos os nossos queridos se convertam. Aquele que está longe, que volte. Aquele que está longe, afastado, que retorne ao primeiro amor. Ressuscita aqueles que perderam, ó Deus, o entendimento de quem Tu és. Traz o filho pródigo de volta. Traz a vida sobre aquele que está morto, sobre aquele que não Te conhece, sobre aquele que já blasfemou. E levanta esse, Senhor, que um dia que já blasfemou, como eu um dia blasfemei, levanta ele para pregar a Tua palavra. Levanta ele para ser uma testemunha nessa terra. Porque eu profetizo nesta noite, Senhor, como está escrito, Senhor, que o Senhor é aquele que vem do céu como uma pedra que esmiuça a penha. Então, Senhor, todo coração duro da nossa família será quebrado, e será um coração de carne, um coração com vida, onde declarará que o Senhor é Deus. Abençoa a nossa vida, enche-nos com o Teu Espírito, Senhor, e faz a obra de salvação na nossa casa. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Eu ainda quero Te dar mais um minuto agora. Eu queria que você orasse e você falasse para Deus: Senhor, em nome de Jesus, salva essa pessoa. Fale o nome de alguém que você ama, alguém que você tem visto que tem sido difícil de ouvir a palavra de Deus. Fale para Deus: Senhor, em nome de Jesus, traz a salvação sobre ele. Fala para ele: traz essa salvação, Senhor, sobre a vida dele. Os músicos, venham aqui para frente, por favor. Vamos encerrar adorando o Senhor. Pai, recebe agora esse louvor, onde nós, como igreja, queremos declarar que o Senhor não falha com o Teu amor. O Senhor é um Deus verdadeiro, e nós sabemos que o Senhor que nos salvou há de salvar também a nossa família. Enche cada um com Teu Espírito e revela a Tua graça sobre nós. Bendito é Teu nome. Eu quero Te agradecer por cada um que está aqui nesta noite. Mais uma vez eu Te agradeço por cada um que participou dessa festa. Te agradeço pelos pais que trouxeram as crianças nos ensaios. Abençoa as suas vidas e que eles possam ver o crescimento dos seus filhos, dos jovens, ó Deus, na rocha que é o Senhor. Salva a nossa casa, Senhor. Salva os nossos amigos. Salva as pessoas que estão à nossa volta, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor.
mesmo sem merecer. Tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Aleluia. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Aleluia! Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Espírito Santo, faz isso, Senhor. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Dá a mão para quem dá a mão para quem é da sua família. Se você estiver sozinho, tudo bem.
Mas se você está com alguém da sua casa, dá a mão para quem está da sua casa aí do seu lado. Senhor, o seu amor não falha. O Senhor é o único que pode salvar. O Senhor é o único que pode transformar. O Senhor é o único que pode transformar aquilo que é choro em alegria, o que é morte em salvação. Só o Senhor pode fazer isso. E nesta noite nós confiamos ao Senhor a salvação da nossa casa. E nós nos colocamos nas tuas mãos para isso. Usa a nossa vida, enche-nos com o teu Espírito, porque nós queremos ser, ó Deus, aqueles que vão colher esses frutos para a glória do teu nome. Usa as nossas vidas, abençoa cada casal que está aqui, cada pai que está aqui, para que a salvação dos seus filhos seja completa. Senhor, como Paulo disse em Romanos, ó Deus, nós preferimos ser anátemas e vermos os nossos convertidos. Então salva a nossa casa, Senhor, salva os filhos, salva os pais, salva as mães, salva todos que estão longe. Nós colocamos nas tuas mãos as nossas vidas e tudo o que temos que fazer para a glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, abençoa agora na volta para a sua casa e abençoa essa semana, Senhor. Eu os abençoo segundo a tua revelação, segundo a palavra que o Senhor nos coloca. Eu os abençoo para que seja uma semana cheia de graça e de amor. E que o Senhor que está sentado no trono, a Ele, a Jesus, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Vai na paz, Deus te abençoe. Dá um beijo na sua família, seja profeta agora, fala assim, a nossa casa vai se converter. Nossa família vai se converter. Amém? Pessoal, se alguém parou aqui na rua do lado que é proibido estacionar, parece que a polícia está lá, precisa ir lá, tá bom? Quem parou onde é proibido estacionar, precisa ir lá, porque parece que a polícia está lá. Você que precisa de oração, vem para frente que nós vamos orar por você, com você. Deus te abençoe. Vem aqui para frente, você que precisa de oração, que nós vamos orar com você. Você que veio de outra igreja, dê o seu nome lá no quiosque, ou ligue aqui para a igreja amanhã, na terça, na quarta, até quarta-feira. Ligue, por favor, para que a gente saiba quem vai participar da reunião.